Olá! Nessa pequena videoaula, nós vamos ver como funciona o protocolo RIP versão 2. É importante para você compreender a videoaula que já conheça o protocolo RIP versão 1, porque o que vai ser visto são as diferenças em relação ao RIP versão 1, vai ser feita uma comparação. Também vai se ver como configurar o RIP versão 2 no roteador Cisco. Então vamos lá. Em primeiro lugar, quais são as características básicas? As características básicas são: esse protocolo agora não é mais um protocolo classful. Um protocolo classful era aquele que não transmitia máscaras de rede e no qual, portanto, o roteador tinha algumas dificuldades para trabalhar com subredes, com subdivisões de classes A, classes B, classe C. Aqui no RIP versão 2, a máscara da subrede, da rede destino, é transmitida junto com a rota. Então esse tipo de protocolo é chamado classless. Ele não considera a classe, ele considera a máscara transmitida. Além disso, esse protocolo também envia nas suas mensagens o next hop de cada rota. Se você se lembrar do protocolo RIP versão 1, lá naquele protocolo, o next hop, na verdade, de uma rota recebida, era sempre o roteador que tinha transmitido aquela rota. Quando a gente trabalha com RIP versão 2, o next hop, na verdade, vem com a rota. Então, um determinado roteador pode comunicar a outro uma rota para a qual ele não é o next hop, ele não é o próximo passo para a chegada do destino. Uma outra diferença é a questão de uso de rótulos para identificar rotas externas. A gente chama esses rótulos de tags, muitas vezes de route tags. Também muito importante é a questão da utilização de multicast para atualização. Então, se você recordar, o RIP versão 1 largava um pacote de broadcast nas suas interfaces de rede para fazer o anúncio de rotas. No RIP versão 2, o que se utiliza é um endereço de multicast para fazer a atualização de rota. Mais adiante nessa videoaula, você vai entender a diferença entre utilizar multicast e broadcast. Por último, uma diferença também significativa é a possibilidade de autenticar os pacotes de atualização de rota. Essa autenticação vai permitir eliminar algum problema de segurança do RIP versão 1. Todas essas características e os detalhes, se você quiser estudar mais, são possíveis de se encontrar na RFC 1723. Esse é o documento que define o protocolo RIP versão 2. Na minha opinião, a extensão mais importante do RIP versão 2 em relação ao RIP versão 1 é justamente a utilização de máscaras de subrede. Então, nas atualizações, a rede destino virá acompanhada da sua máscara. Esse é o comportamento que a gente chama de comportamento classless. Classless tem outras questões envolvidas e tal, em como as rotas são buscadas na tabela de roteamento, mas para nós nessa videoaula, então, o importante desse comportamento classless é o fato das redes destino serem transmitidas junto com a sua máscara. Isso permite algumas coisas importantes. Em primeiro lugar, vai permitir a solução daquele problema do RIP versão 1, em que a gente utiliza várias subredes de uma determinada classe e essas subredes estão separadas. Há uma descontinuidade na ligação dessas subredes. Isso causa um problema no RIP versão 1. Se a gente transmitir a máscara, se o protocolo transmite a máscara, a gente pode ter redes descontíguas, subredes descontíguas, e o roteamento vai funcionar. Outra coisa importante é que no RIP versão 1, a utilização de subredes funcionava quando não havia descontinuidade e quando todas as subredes apresentavam a mesma máscara. Então, por exemplo, se eu pegasse um classe C e subdividisse em várias subredes /26, o RIP versão 1 podia administrar isso. Agora com o RIP versão 2, eu posso pegar um classe C e subdividir com máscaras diferentes. Por exemplo, eu poderia pegar uma rede classe C e criar 3 subredes. Uma /25,
indo de 0 a 127, né, os endereços, e 2/26, cada uma com 64 endereços. Então eu teria, a partir de um classe C original, uma subdivisão com duas máscaras distintas, /26 e /25. Bom, o RIP versão 2, por transmitir a máscara, consegue administrar esse tipo de situação. Esse tipo de situação é chamado comumente de VLSM, máscara de subrede de tamanho variável, em inglês Variable Length Subnet Masking. Então, quando você ler em algum livro VLSM, está se referindo ao fato de uma subdivisão de uma classe original em subredes com máscaras de tamanho diferente. Além disso, o RIP versão 2 permite o uso da rede com identificação 0 e também do broadcast aí narrado, aí explicitado. Nós vamos entrar um pouquinho mais nessa questão da subrede com identificação 0 num slide posterior. Como eu havia dito no início da aula, a atualização do RIP versão 2 se dá por multicast. Então, qual é a diferença entre um endereço broadcast e um endereço multicast? Um endereço broadcast identifica todas as interfaces, todas as máquinas de uma determinada rede. O endereço multicast identifica algumas. Então a gente utiliza o endereço classe D, porque todo multicast é um classe D, 224.0.0.9. Qual é a vantagem disso? A vantagem disso é que os dispositivos que não falam RIP não vão ter o registro desse endereço e, portanto, não vão abrir esse pacote para descobrir que não lhes é dirigido. Um pacote broadcast vai ter de ser aberto, vai ter de ser trabalhado pela camada de rede de todas as máquinas da rede. E cada uma dessas máquinas vai perceber que aquele pacote broadcast não é para ela, porque vai perceber que não há uma aplicação associada àquele pacote broadcast. Se a gente usa multicast, isso na verdade pode ser resolvido mais facilmente, porque a camada de rede vai rapidamente perceber que aquele endereço não lhe diz respeito. Então a gente tem um ganho de desempenho nas máquinas que não falam RIP quando a gente usa multicast. Também eu havia falado da questão da transmissão do Next Hop. Então uma determinada rota pode identificar um outro Next Hop para o destino e não exatamente o roteador que enviou aquela rota. Então o endereço do Next Hop não é necessariamente o anunciante da rota. Se for o anunciante da rota, o que vai ser preenchido vai ser o endereço 0.0.0.0. Mas se não for, vai ser preenchido o Next Hop verdadeiro para aquela rota. Evidentemente que, em situações normais, o Next Hop vai ser o endereço do roteador que acabou de enviar a atualização. Mas há algumas situações em que isso não ocorre. A questão do rótulo da rota, tá? Serve para marcar rotas externas, rotas que tenham sido redistribuídas de outro sistema autônomo. Isso é importante para algumas questões administrativas, para saber quais são as rotas que não são internas, que são rotas, na verdade, muitas vezes rotas default, rotas que podem ser filtradas em alguns contextos dentro do protocolo, enfim. Tá? Então, normalmente essas rotas estão associadas a outros sistemas autônomos. O formato do pacote, como a gente pode ver, é semelhante ao do RIP versão 1, apenas com o preenchimento dos campos que ficavam vazios, ou pelo menos de alguns campos que ficavam vazios. Então a gente tinha lá o comando, continua tendo esse campo comando, continua tendo o campo versão, só que agora a versão é a 2, continua tendo o campo que não foi utilizado, que não está sendo utilizado, a família de protocolo, mas aí a gente tem algumas coisas a mais. Por exemplo, a gente tem um campo que não era utilizado, que agora carrega o rótulo da rota. A gente tem outro campo que não era utilizado, que agora carrega a máscara de subrede. Outro carrega o Next Hop. O que é importante a gente perceber, bom, esses campos já estavam presentes na versão 1, apenas não eram utilizados. Isso vai dar alguma possibilidade de compatibilidade entre roteadores que trabalham com a versão 1 e com a versão 2. Que tipo de compatibilidade é essa? Bom,
O RIP versão 2, um roteador que trabalha com RIP versão 2, pode processar pacotes RIP versão 1. E um roteador que trabalha com RIP versão 1 pode processar pacotes da versão 2. Claro que nesse segundo caso, haverá uma perda. Um roteador que trabalha com RIP versão 1 nunca vai processar a máscara, nem o Next Hope. Mas se a gente considerar que esta máscara pode ser desprezada num comportamento classful, ele pode, sem dúvida nenhuma, aprender rotas. Um roteador RIP versão 1 pode aprender rotas a partir de algo enviado por um roteador RIP versão 2. Mas essas coisas vão depender da configuração dos roteadores. Então, por exemplo, no roteador Cisco, existe o que a gente chama de modo de operação ou chaveamento de compatibilidade. Na questão do envio, eu posso configurar um roteador para enviar apenas pacotes RIP versão 1. Na questão da... Também posso configurar para ele um roteador RIP versão 2 trabalhar no modo de compatibilidade com RIP versão 1. O que é isso? Ele vai enviar suas atualizações, embora envie atualizações com máscara e tal, ele vai enviar suas atualizações através de um pacote de broadcast para um roteador RIP versão 1 poder receber esse pacote. Evidentemente que eu também posso configurar para trabalhar só no modo RIP versão 2, que é o mais comum. Quando eu estou configurando uma rede com roteamento RIP versão 2, o mais comum é configurar apenas para o modo RIP versão 2. Aqui nesse slide eu ainda coloco que o modo de operação é nenhuma compatibilidade. O que eu estou tratando aqui é a questão do envio. Eu também posso configurar um roteador para não enviar nenhum pacote de atualização, embora compreenda o protocolo RIP. Essa configuração é feita em cada interface, né? Então tem que entrar lá no roteador Cisco, em cada interface, e configurar qual é esse modo de operação. Também para receber eu posso configurar um roteador que recebe apenas RIP versão 1, que recebe apenas RIP versão 2, que recebe ambos os protocolos, ou então que não recebe nenhum, né? Um roteador pode ser configurado para não receber nenhum dos tipos de protocolo, mas ao mesmo tempo para enviar atualizações RIP versão 1 ou RIP versão 2. Seguindo para a última novidade importante, vem a questão da autenticação. A autenticação é algo que aumenta a segurança. Se você considerar o RIP versão 1, eu poderia colocar uma máquina na rede falando o protocolo RIP e mandando rotas absolutamente erradas para os roteadores. Então eu poderia colocar uma máquina na rede, numa rede local, propositadamente para estragar o roteamento, ou para fazer com que todas as rotas, todas as redes de destinos, todos os pacotes para qualquer rede de destino passassem pela minha máquina, anunciando a minha máquina como uma rota default, uma rota default com a menor métrica. Bom, esse problema de segurança ele é resolvido utilizando-se autenticação. Então, com autenticação é possível o roteador saber que aquela rota vem de uma fonte fidedigna. Os roteadores vão compartilhar algum tipo de senha, de chave, para saber que a rota é confiável, né? Isso é feito através vem junto no pacote a senha em forma de texto, ou mesmo a senha criptografada, por exemplo, com MD5. Então é bastante importante, é bastante útil o uso de autenticação. Aqui nesse slide, já encaminhando o final um pouco da nossa videoaula, a gente vê um exemplo de configuração e vê como é simples configurar o protocolo RIP versão 2 no roteador Cisco. A gente continua utilizando o comando router RIP, a gente continua utilizando os comandos network, um comando network para cada rede na qual eu quero falar o RIP, ou cada rede que eu queira anunciar, né? Esse comando network continua não tendo máscara depois dele, né? O que é uma coisa meio contraditória, uma vez que agora nós temos um protocolo classless, né? Então deveria talvez poder colocar máscara aqui. E a grande diferença, a única diferença é o uso do comando version 2 dentro de router RIP. É isso que faz com que
o roteador fale e entenda a versão 2 do protocolo RIP. Só isso. Então, se você já configurou RIP versão 1, quer configurar os seus roteadores com RIP versão 2, basta entrar no roteador, na configuração do roteador, dar o comando router RIP e acrescentar o version 2. Aqui embaixo, no slide, a gente ainda vê como é que faz a questão do chaveamento, de compatibilidade, mas eu coloquei isso aqui mais para dar um exemplo do que exatamente para a gente descrever. Né? Normalmente a gente trabalha direto com RIP versão 2 e não precisa pensar nessas questões de compatibilidade. Mas, se olharmos aqui, eu poderia dizer qual é o tipo de compatibilidade de envio, o tipo de compatibilidade de recepção, enfim. Mas o que eu gostaria que, nessa videoaula, que ficasse claro, é justamente essa configuração de cima, esse acréscimo da versão 2. Por último, é importante que a gente perceba o seguinte, que mesmo quando a gente usa RIP versão 2 e transmite máscara, a gente pode ter problemas com subredes que estejam separadas, né? Subredes não contíguas. Por quê? Porque o RIP versão 2, assim como o RIP, vai fazer sempre uma sumarização das subredes em uma única rede. Para evitar que seja feita essa sumarização, é importante que a gente utilize o comando noAutoSummary. Então, além daquele version 2 que a gente coloca lá para que o roteador trabalhe no modo, na versão 2 do RIP, né, é importante que a gente se lembre também, sempre que usar subredes, de utilizar o comando noAutoSummary dentro do router RIP, para que as subredes não sejam sumarizadas e sejam todas transmitidas nas atualizações de rota. Né? Então, grava aí. Utiliza o noAutoSummary para não resumir as redes, para não sumarizar as redes. Outro comando interessante que eu coloquei aqui nesse slide é o comando IP Subnet Zero, o que faz com que a gente possa utilizar a subrede 0 nos roteadores Cisco é esse comando IP Subnet Zero, que está fora do router RIP, ficaria num contexto mais geral. Você não precisa nunca dar esse comando atualmente porque ele é o padrão. Ele é o padrão. Por que ele está fazendo? O que ele está fazendo aqui nessa apresentação então? Inadvertidamente alguém pode ter desabilitado esse IP Subnet Zero. Se você encontrar dificuldades de configurar a rede 0, a subrede 0, vale a pena dar uma olhada no show config se por acaso não foi colocado lá a opção no IP Subnet Zero. Então, a princípio, se o roteador é novo, se só você configura e nunca mexeu nisso, não há com o que se preocupar. Mas, se em algum momento você enfrentar uma dificuldade de utilizar a subrede, a primeira subrede, a subrede 0, o problema pode ser que esteja desabilitado a questão de IP Subnet Zero. Bom, o problema mais comum que acontece com os problemas mais comuns que acontecem quando a gente trabalha com RIP versão 2, ou mesmo quando a gente está fazendo algum tipo de exercício, são dois. O primeiro é esquecer-se de configurar todos os roteadores para a versão RIP versão 2, né? Então algum roteador está lá configurado com RIP versão 1 e aí a gente tem problemas de roteamento porque o outro está configurado apenas com a versão 2. Outra questão que pode dar problema é a questão da autenticação. Você pode ter tentado colocar autenticação e a questão das senhas não está bem configurada e os roteadores não estão conversando. Aí nesse caso as rotas não serão redistribuídas. Tem que tomar um pouco de cuidado com isso. Espero que essa videoaula tenha sido bastante útil para você. O que é importante dela, pelo menos da maneira como eu percebo, é conhecer as diferenças entre o RIP versão 1 e o RIP versão 2, perceber que o RIP versão 2, então, soluciona questões de segurança, as questões de subrede, né? E também perceber que a configuração do roteador Cisco para a versão 2 é trivial para quem já sabe configurar a versão 1. Então, até a próxima videoaula.